Olá a todos. Para o problema a ser estudado na próxima aula, que presencial via Teams, vamos deixar isso bem claro, nós vamos falar um pouco de ação civil pública. Então, a ação civil pública é um tipo especial de ação jurídica previsto na legislação brasileira, destinada à proteção de direitos difusos e direitos coletivos, tanto por iniciativa do Estado, quanto de associações com finalidade específica, ou seja, tanto o Estado pode ajuizá-lo, quanto associações também, assim, têm as mesmas prerrogativas do ajuizamento de um processo. A lei da ação civil pública está especificada na Lei 7347 de 85 e que doravante nós vamos conhecer como ACP, Ação Civil Pública. E o que ela destina? Ela destina a proteger o que? Como dito anteriormente, as relações de direitos difusos e direitos coletivos, e que se encaixam aonde? Então, lá no artigo 1º de referida lei, ele vai dizer o seguinte: rege-se por essas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Então, o caput do artigo já está dizendo para mim que, sem prejuízo de uma ação popular, depois nós vamos adentrar na ação popular, na aula feita pelo Teams, pelo sistema Teams, para que vocês possam verificar a diferença de um para com o outro. E ela serve, como dito, a defesa de direitos fundamentais, coletivos ou difusos, para reparar um dano moral ou patrimonial. Agora, em quais circunstâncias? Então, está na lei o seguinte: a proteção do meio ambiente, do consumidor, a bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagístico, a qualquer outro de interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Ela não serve, como está especificado e codificado no seu parágrafo 1º do artigo, parágrafo único do artigo 1º, que não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o fundo de garantia por tempo de serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados, porque senão não seria um direito difuso e não um direito coletivo especificamente. Então ela repara o quê? Ela repara um dano moral e um dano material. O dano moral, para que a gente tenha ciência, se alguém ofende de forma suficientemente grave a memória de uma localidade, cara ao povo brasileiro, temos um dano moral. Se no dano material, se o dano envolve patrimônio público, como um desvio de dinheiro, além de sofrer as ações criminais, poderá, se for necessário, sofrer também uma ação civil pública. Eu vou exemplificar para vocês, eu vou trazer 2 exemplos que hoje já não se encontram mais na mídia, nem televisionada, nem escrita e nem falada, mas foram acontecimentos vivenciados por todos nós e que ainda se encontram em algumas fases preliminares da ação civil pública. O primeiro, mais conhecido de todos, talvez, é o desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, na região de Ouro Preto. Este foi o último grande desastre ambiental brasileiro a que se pode atribuir um culpado. Alguém foi culpado. Depois do desastre, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra as causadoras destes desastres, a Samarco Mineração, a Vale e a BHP, do Brasil, para exigir indenizações e demais reparos ao meio ambiente.
Os moradores daquela região, né, além disso, receberam uma indenização em dinheiro, pois tinham direito coletivo sobre o dano causado às suas propriedades. Então, casas foram destruídas, veículos, animais mortos, propriedades praticamente inteiras foram devassadas pela avalanche que desceu das barragens, né, que estouraram lá em Mariana, infelizmente. E tem outro que isso começou na Europa e acabou vindo para o Brasil também, chamado Dieselgate, né, que foi a adulteração em testes de emissão de poluentes. Depois de investigações, descobriu-se que a Volkswagen, né, é uma empresa alemã, instalou um software que burlava os testes de emissão de gases poluentes, né, em alguns modelos de caminhonete da Amarok, que é uma das suas caminhonetes do segmento utilitário de caminhonete. Aí. Uma associação privada, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador, a Abradecont, exigiu em ação civil pública, ACP, a indenização de todos os consumidores lesados que, juntos, possuíam um direito coletivo. Então, eu percebo que eu tenho uma ação, como dito nos dois exemplos anteriores, que foi ajuizado pelo Estado em face de quem? No caso aí da Volkswagen e no caso da mineradora. Mas quem é o polo passivo da ação? Quem é aquele que causa o dano? Qualquer pessoa, física ou jurídica, né? Estatal ou não estatal, que cause dano a algum dos bens citados na Lei 73/47, que é a lei da ação civil pública, e esse sofrerá as suas penalidades. Então, nós elencamos lá para vocês as situações todas que podem. Então, quem causar um dano pode ser pessoa física, jurídica, pode ser o Estado, que causar um dano aos direitos difusos e coletivos, danos morais ou danos materiais, terá contra si a possibilidade de ser ajuizada uma ação civil pública. Então, se eu tenho já o polo passivo, eu automaticamente tenho o polo ativo da ação, é aquele que tem a titularidade de ajuizar a ação. E quem são? A ação civil pública só pode ser proposta por entes públicos ou associações privadas. Também se encontra na lei, no seu artigo 5º, o seguinte: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Então, tanto a principal quanto a ação cautelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, as autarquias, as empresas públicas, fundações ou sociedade de economia mista e associações civis que concomitantemente têm que deter duas especificações. A primeira, se encontrar há pelo menos mais de um ano em funcionamento pela lei civil. Segundo, estar dentro dos seus estatutos, das suas especificações, as suas devidas finalidades, que deverão ser proteção ao patrimônio público e patrimônio social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico. Tendo esses dois requisitos, qualquer associação poderá ajuizar uma ação civil pública. E quais são os bens a ela protegidos? Como eu falei, meio ambiente, como o caso do rompimento da barragem de Mariana, o consumidor, quando, por exemplo, a Volkswagen fraudou o medidor de gases poluentes de alguns dos seus veículos, da Amarok, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, como o recente caso do incêndio do Museu Nacional, que nós tivemos no Rio de Janeiro e que vocês também lembram,
tá? A ordem econômica, como no caso de uma empresa que pretende comprar outra e com isso gerar um monopólio naquele setor, devendo aí o CAD se posicionar a respeito dessa fusão, aquisição, incorporação, ele deve se pôr, tá? Ou qualquer interesse difuso ou coletivo, como dito acima. Então essa é a matéria de hoje e eu agradeço a todos.